Voltamos com mais Armarinho da Arte. Hoje a nossa proposta é bolsa térmica. O verão está chegando, muita gente que vai de um ponto a outro da cidade para trabalhar, estudar. As crianças também podem levar seu lanche nessas bolsinhas que a gente trouxe aqui do lado, de acordo com o tanto de comida que você precisa levar, é o tamanho da bolsinha que você vai fazer. É muito fácil de fazer, só tem algumas dicas, alguns segredinhos que sempre é bom a gente passar para você, porque na hora você vê e pensa, ah, nossa, é super fácil, já fiz necessaire igualzinho esse, vou fazer bolsa térmica. Só que esse material prata que a gente tem aqui, que é o que conserva, mantém os alimentos frescos ou quentes até, né? É o que dá um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente está te ensinando para você poder fazer ali em casa e ficar na boa, fazendo as suas bolsinhas ali. Esse é o modelo mais simples, de acordo com o tempo, vamos ver se a gente pesquisa e passa para vocês também algumas outras ideias. No bloco anterior, mostrei para vocês como fazer, como pregar o zíper, tá? A gente já colocou desse lado aqui. E nessa outra parte, o que eu falei para vocês que a gente não pode deixar de fazer é uma costura que deixe bem pregadinho assim o zíper com o tecido. Por quê? Porque na hora da gente abrir, como ele é mais grosso, essa manta térmica aqui é mais grossa, pode dar alguma dificuldade e travar o zíper. Então, eu vou levar na máquina de costura agora, vou fazer esse acabamento, tá? Até para garantir que o zíper fique bem no lugar. Ok, chegamos até ali. Eu já corto até essa partezinha que não vou usar. E agora preciso fechar. E lá que vem mais uma dica para a gente poder fechar essa nossa bolsa. Se eu fechasse ela sem colocar um tecidinho, um viés, alguma coisa, ela vai começar a abrir. Porque, como eu falei para vocês, esse material é como se fosse um plástico, né? Então, a gente precisa fechar ela com um viés. Eu peguei um viezinho que tinha de bolinhas assim, comum, só que a gente abriu ele para poder pregar, senão ele escorrega um pouco e complica a vida da gente. Então, olha só. Eu vou tentar, nesse tempinho que a gente ainda tem de fazer, você vai fazer isso aqui, tá? Vai colocar ele em cima. Deixa eu ver. E vai dobrar assim no meio. Então, enquanto você vai segurando, vai colocando alfinetes. Os alfinetes ficaram meio dobradinhos, os meus alfinetes, né? Mas valeu a pena porque eu consegui pelo menos assim fechar. Veja que ele está bem juntinho, para que não tenha diferença depois de um lado e o outro do tecido. Tá? Essa seria, digamos que a partezinha mais chatinha, assim, de fazer esse trabalho, porque depois não tem grandes dificuldades. Só que às vezes a gente não tem o tempo suficiente como para poder fazer aqui ao vivo, tá? Então, eu vou levar agora na máquina de costura. E aí, eu vou deixar uma costura de 1 centímetro pelo menos, tá, gente? Para que ele não escape. Senão, às vezes, você vai virar e percebe que o tecido meio que fuge um pouquinho do lugar. Vai indo devagarinho. E aqui, chegando aqui, eu já tiro, né? Sempre confere que ele está juntinho, um tecido com o outro. Ok, chegando ali, a gente vai fazer, tá? Ficou preso dos dois lados, vamos fazer o mesmo desse outro ladinho aqui. Então, você já pega os seus alfinetes, segura ele, tá? E vai até aqui. E o mesmo a gente vai fazer no final aqui, tá bom? Então, vou levar agora
deixando 1 centímetro para costura. Às vezes pode que a gente pegue algum espaciozinho assim. Hoje eu sem querer quebrei uma agulha, mas nada que não... Às vezes por falta de experiência mesmo, né? Uma vez que você já aprendeu os truques de trabalhar com esse material, na boa consegue fazer. Ok, chegando ali, eu já vou cortar esse tantinho aqui que sobrou, tá? E agora só faltaria a parte do final aqui da nossa bolsinha. Depois a gente vai fazer aquele típico recorte que faz embaixo. E já uma coisa que eu depois fui vendo, né? Já vai olhando que ele esteja bem costuradinho, que às vezes, como eu falei, o tecido, como o material esse escorrega um pouco, o tecido pode dar uma falhinha. Mas está tudo certo, a gente conferiu, já vou fechar então embaixo. Aí você tenta... Certinho, cheguei até lá. Vou dar uma conferidinha, ver se ele costurou direitinho, né? Às vezes, como a gente tinha passado uma primeira costura, às vezes pode que não, que foi, agora faltou só um trequinho ali pra mim, passar uma segunda costurinha. Certinho. E agora o que a gente vai fazer é dar estrutura à nossa bolsinha térmica. Como que eu faço isso? Para que ele fique com esse espaço aqui, que vocês veem, eu vou pegar esse aqui. Para que a gente tenha essa estrutura aqui, eu preciso fazer uma outra costura. Então, como que eu faço essa costura? Você vai abrir desse jeito, como eu já ensinei alguns necessários também, tenta achar... deixar ele direitinho, veja que o tecidinho ficou bem esticado, porque às vezes pode fazer uma preguinha. E aqui eu vou colocar, nessa aqui pequenininha, vou colocar uns 4 centímetros. Aí se você tiver uma régua, eu vou encostar um pouco aqui, porque senão eu não consigo. Então, você vai marcar esses 4 centímetros, tá? E vai passar já uma costura reta na sua máquina. As duas partes têm que ter isso. Então, é aqui onde, de repente, pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Como eu falei para vocês, pode, às vezes, até quebrar a agulha, mas por isso vamos mais devagar, né? Ele não tá andando porque... O negocinho que eu fiz, o necessaire, é muito pequenininho, teria que ser um pouquinho maior. Então, aí, diminuir um pouquinho a parte de baixo. Deixa eu medir aqui quanto que ficou. Ficou de... tá certo, 4 centímetros. No final, ficou do jeito que a gente queria mesmo. Então, aí, às vezes, gente, a costura e essas primeiras experiências que a gente vai fazendo, precisam mesmo de teste. Então, pode que no primeiro não fique tão bonito quanto você queria, mas é tudo questão de prática. Então, você viu, às vezes o pessoal escreve, parece tão fácil, depois vou fazer, não fica. Então, um pouquinho de paciência, treino, que o negócio vai, viu? Vamos então fechar nesse aqui e a gente já finalizaria o nosso trabalho. Aí já deu, o que eu falei para vocês, deu problema a minha agulha, porque aqui tem todas as costurinhas juntas. Mas quem sempre vem preparado,
Eu já trouxe bastante agulha para poder quebrar na hora. Pena que a gente perde um tempo, né? Querendo ou não, perde um tempinho. E tem que passar a linha de novo. Então, uma vez que a gente já terminou essa costura, a bolsinha já estaria pronta. Como eu falei para vocês, às vezes acontecem alguns imprevistos, mas já está pronta para finalizar. Só preciso achar o outro pedaço da agulha. Já tá lá. Prontinho. Então aí a gente vai encaixar direitinho de onde eu parei, centralizo a agulhinha e lá vai. Ó, ele não quer. Acho que a agulha ficou ali presa. Então vou mostrar mesmo assim no tempo que eu tenho, gente, porque senão não vou conseguir finalizar para vocês. Às vezes esse é o problema de ter um programa de artesanato ao vivo, né? Então vou mostrar para vocês aqui. Vou deixar ela mais bonitinha. E outra coisa que eu fiz depois no final foi o seguinte, eu cortei essa parte aqui e coloquei do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui, tá? O tecidinho e fechei novamente, tá bom? Por quê? Porque senão, quando você virar, o tecido mesmo e a costura abre um pouco, então não fica tão bonitinho. Aí, pra gente melhor, vou cortar esse aqui também, porque mesmo assim depois eu vou terminar. Essa seria assim a parte mais chatinha mesmo, porque não pode fazer tanto nas pressas, né? Então você ali em casa faz tranquilo e depois manda a foto que a gente quer ver. Ó, tá vendo? Ele já fica abertinho. Agora, se eu consigo já fechar depois com o viezinho, ele vai ficar bem melhor. Vou mostrar só mais ou menos para vocês verem como fica. Arruma certinho e fecha. E aí você já tem uma lancheirinha que pode servir para seu filho levar o lanche agora no verão, ou até quando leva uma coisinha mais quentinha, para que conserve até umas 2 horas, 1h30 mais ou menos, ele aguenta bem e você pode fazer ali em casa uma coisa que além de fazer para presentear ou para você, pode fazer para vender também, tá? Então a gente já vai ficando por aqui, amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente ao vivo aqui no Armarinho da Arte. Eu te espero com mais artesanato para você. Um grande abraço!